Este é um relato que ocorreu com a mãe de uma amiga, sempre cética quanto ao sobrenatural, porém tudo isso mudou depois que a família se mudou para uma antiga casa de campo. É uma história que mexeu muito com a família, e até hoje eles evitam falar sobre o que aconteceu naquela casa. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas, assim você ajuda o canal a crescer. Sem mais enrolação, vamos para o relato. A Casa dos Sussurros. Maria, uma mulher de natureza prática e avessa a superstições, nunca acreditou em histórias de fantasmas ou fenômenos sobrenaturais. Seu ceticismo era uma constante, mesmo quando ela e sua família se mudaram para uma antiga e isolada casa de campo, localizada nos arredores de uma pequena cidade do interior. A casa, com sua fachada desgastada pelo tempo e janelas grandes, transmitia um ar de mistério, mas Maria se manteve firme em sua convicção. Era apenas mais uma construção antiga, que necessitava de reformas. Desde a primeira noite, no entanto, algo começou a incomodá-la. Enquanto o resto da família dormia, Maria ouvia sussurros baixos, quase indistintos, que pareciam surgir dos cantos mais sombrios da casa. Inicialmente, tentou se convencer de que era apenas o vento passando pelas frestas das janelas mal vedadas ou o ranger natural da madeira envelhecida. Mas os sussurros tinham algo peculiar. Eram suaves, persistentes e, estranhamente, pareciam sussurrar seu nome. Nas noites seguintes, o som se tornava mais claro. Os sussurros não eram apenas ruídos desconexos. As palavras começaram a se formar, num tom mais definido e perturbador. Eram vozes distintas, chamando por Maria e implorando que ela saísse da casa. As frases, cada vez mais articuladas, carregavam um senso de urgência, como se algo ou alguém tentasse avisá-la de um perigo iminente. A princípio, Maria não mencionou nada à família, temendo que rissem de sua nova inquietação, algo tão diferente de sua postura habitual. No entanto, sua insônia crescente e o desconforto constante começaram a preocupá-la. Certa madrugada, depois de uma noite agitada, decidiu descer para a cozinha em busca de um copo de água, na tentativa de acalmar os nervos. Ao abrir a porta de seu quarto, o corredor escuro que levava à escada estava mergulhado em silêncio. Apenas a luz fraca da lua entrava pela janela, lançando sombras longas e distorcidas. Foi quando ela viu. No final do corredor, uma figura esguia e alta estava parada, imóvel, observando-a. Seus olhos, ou o que deveria ser seus olhos, eram profundos e vazios, como duas cavidades negras que a encaravam fixamente. O sussurro, que antes vinha de todas as direções, agora parecia emanar diretamente daquela figura, mas as palavras eram incompreensíveis, como se faladas em um idioma antigo e esquecido. Tomada por uma mistura de terror e descrença, Maria rapidamente acendeu a luz. Num piscar de olhos, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O corredor estava vazio, mas os sussurros, esses continuaram agora mais intensos e constantes, perseguindo Maria até mesmo durante o dia, ecoando em sua mente. As semanas que se seguiram foram insuportáveis. Os sussurros não paravam, tornando-se uma presença constante e perturbadora na casa. Maria sabia que algo estava terrivelmente errado naquele lugar. As noites se tornaram insuportáveis e os dias cheios de uma tensão crescente. Finalmente, após diversas tentativas frustradas de ignorar ou explicar os fenômenos, Maria e sua família decidiram abandonar a casa, deixando-a vazia e esquecida, como se ela própria quisesse ser deixada em paz. A Casa dos Sussurros, como passou a ser conhecida pelos poucos que ousavam se aproximar dela, permaneceu ali, envolta em mistério, com suas janelas vazias e paredes carregadas de histórias não contadas. E os sussurros? Dizem que ainda podem ser ouvidos por aqueles corajosos o suficiente para se aventurar perto, sempre chamando por alguém, sempre pedindo para que partam antes que seja tarde demais.